Saber também quem é a população de baixo risco. Qual é o risco médio de uma mulher que tem 20 anos de idade de desenvolver câncer de mama? Ruiz, eu vou esperar agora, você vai me descontar 1 minuto. Sala 5, Guilherme Novita. Para cima, para baixo. Aí. Deixa eu ver que potência. Bom, espero que não chutem mais o fio. Então, quem é a paciente de alto risco, como rastreá-la? Primeiro, identificar quem é a mulher de alto risco e qual é o risco vitalício de uma mulher desenvolver câncer de mama. Então, uma mulher de 30 anos, um grupo de mulheres de 30 anos, de 100 mulheres, você tem um risco estimado de 12% de aparecimento de câncer de mama. Isso significa que 12 em cada 100 dessas mulheres vão desenvolver câncer de mama até completarem 70 anos de idade, ou 75 ou 80 anos, dependendo de quanto é o padrão vitalício naquela população. Com o passar dos anos, você acaba criando uma seleção natural. Algumas pacientes desenvolvem câncer de mama, outras morrem de outras causas, e com o passar dos anos, o seu risco diminui. É mais ou menos como você atravessar uma rua que estão jogando alguma coisa e você tem que passar incólume. Quanto mais para o final da rua você está, menos risco você teria. Seria algo mais ou menos assim. E qual seria o risco moderado? O risco moderado seriam aquelas mulheres que têm o risco de desenvolver câncer de mama entre 15% e 20%. E o risco alto, um risco vitalício maior do que 20%. Se você pensar isso em 5 anos, seriam as mulheres com risco alto, aquela que tem um risco relativo maior que 2,5%. E com risco moderado entre 1,6 e 2,5. Como é que eu posso calcular esse risco? Existem umas coisas muito fáceis hoje. Na internet vocês encontram nesses endereços alguns modelos matemáticos. Eu prefiro sempre esse último modelo porque é o mais atual e o mais completo e com menor risco de subestimação. Esse modelo chama Tyrer-Cuzick. Posso passar o link depois para todos. Para quem não tem tanta familiaridade com o computador, como às vezes é meu caso, nada como um adolescente na família que possa lhes instruir, é um preenchimento simples, uma anamnese, que você vai colocar basicamente os fatores de risco hormonais, pessoais e familiares dessa paciente. Esse modelo matemático, baseado numa população branca, europeia e norte-americana, te calcula. Ele te mostra o heredograma da sua paciente, a sua paciente seria essa daqui, de 54 anos, e qual é o risco dela desenvolver câncer de mama? Seria esse gráfico aqui em vermelho, em comparação com a população normal. Essa paciente, que era uma situação hipotética com vários fatores de risco para câncer de mama, tem um risco vitalício de mais ou menos 60% de desenvolver câncer de mama contra 7% para alguém daquela idade, de 54 anos. E ela também teria um risco elevado de mutação no gene BRCA. Ou seja, é uma paciente que estaria justificado fazer a pesquisa genética. O que é a pesquisa genética? A pesquisa genética é a outra forma que temos de quantificar o risco. É o método mais objetivo. Você dosa... Basicamente, quando eu falo em pesquisa genética, eu falo em BRCA. É o que tem comercialmente disponível. Existem outros genes que a gente sabe que aumentam o risco de câncer de mama, não dosamos na prática, e tem milhares de outros que não conhecemos, então não citamos. O BRCA, ele é um preço mais acessível hoje em dia, vocês podem encontrar bons exames na faixa de 5 a 7 mil reais. Isso é caro, mas já foi o triplo ou muito mais vezes esse valor há poucos anos atrás. O BRCA ele vai te quantificar a paciente de risco, é um exame de difícil interpretação. Recomendo sempre que esse exame seja orientado por um geneticista, acompanhado por um geneticista, porque não é toda vez que a mutação existe que essa mutação é perigosa. E o mais importante, alguém com BRCA não está fadado a ter câncer de mama com certeza ao longo da vida. Esse risco chega em até 50% a 60%, dependendo da meta-análise. Valendo aquela lógica, pacientes mais jovens têm mais tempo de exposição, portanto, mais risco de desenvolvimento, aqui aos 20 anos. Já aos 60 anos, o risco acaba sendo um pouco menor, porque você já selecionou um grupo controle. Isso também deve ser levado em conta na hora de fazer o teste para a sua paciente. Em relação aos antecedentes familiares, a gente fala muito de modelos matemáticos, modelos de fazer teste genético,
Mas no meu consultório eu não vou ter um computador à disposição, eu não vou ter o teste genético acessível para todas as pacientes. O que eu faço? Faz o que eu faço, uma boa anamnese completa, detalhada, lembrando dos fatores de risco para câncer de mama, e isso é altamente satisfatório e recomendado. Por exemplo, qual é o risco hereditário desta paciente desenvolver câncer de mama? Quais os parentes que eu levo em conta? Você vai levar em conta todos os parentes dessa paciente. Obviamente, quem está mais próximo dela, seriam os parentes de primeiro grau, vale um pouco mais na conta final do que parentes de segundo grau, terceiro grau, mais ou menos como um tiro ao alvo de um dardo. Se você for pegar aquela listrinha do alvo do dardo, onde valeria por 2, seriam aquelas pacientes que têm parentes com câncer de mama em uma idade mais precoce. Isso seria um algo adicional. Então, se eu tenho a mãe da paciente com câncer de mama aos 60 anos, o risco dela é 1. Se a mesma paciente tivesse a mãe com câncer de mama aos 40 anos, o risco dela praticamente dobra, só pelo fato do câncer ter aparecido num parente na pós-menopausa. Quantificando isso, essa tabela vai mostrar que quanto mais parentes, quanto mais próximos e quanto mais jovens, maior o risco. Variáveis pessoais de risco para câncer de mama. As 3 primeiras são as mais importantes e aquelas que você não tem como escolher. Biópsia mamária prévia com atipia ou com carcinoma. Isso é óbvio, mas a gente às vezes esquece. Se eu já tive um carcinoma na mama direita, o meu risco é muito maior para a mama esquerda. A atipia também vale a mesma coisa. Radioterapia torácica. Isso não é um fator tão ambiental assim, porque ninguém se expõe voluntariamente. Geralmente são pacientes tratadas de doenças como linfoma. E essas mulheres têm um risco bastante elevado, principalmente aquelas que fizeram na puberdade e radioterapias mais antigas. E a origem judaica askenazi, por si só, já é um fator de risco. Os outros fatores podem ser divididos em hormonais e ambientais. Quais são os fatores relacionados à história hormonal do câncer de mama? Menarca antes dos 12 anos, menopausa após os 52, nuliparidade ou primeiro parto após os 30 anos. Ou seja, aquelas mulheres que menstruam mais, têm mais exposição a estrogênio e progesterona, que a gente sabe que é um promotor da grande maioria dos cânceres, portanto, estariam mais expostas. Já tentamos, eu e o Carlos Ruiz, fazer campanha em escolas secundárias para prevenção de câncer de mama, estimulando gravidez de adolescentes antes dos 20 anos, mas somos muito mal recebidos. Então, paramos com essa campanha ultimamente. Níveis séricos elevados de estradiol também é um fator de risco, inclusive até um pouco maior. Aquelas mulheres que têm um nível sérico muito maior do que o média basal. E densidade mamária elevada. O que tem a ver a densidade mamária com o padrão hormonal? Tem a ver o seguinte: a mulher tem mamas densas até a menopausa, depois a mama tende a ficar menos densa. Por quê? Porque o hormônio diminui. O hormônio que favorece a turgescência e o aparecimento de tecido glandular mais denso. Aquelas que mantêm a mama densa na pós-menopausa têm 2 alternativas. Ou tem uma produção exógena de estrogênio, ou tem uma mama altamente responsiva a estrogênio circulante. Um outro fator que vale a pena citar é a terapia de reposição hormonal via oral por 5 anos, estrogênio mais progesterona, que se demonstrou num aumento de 25% de risco. Em relação aos hábitos, eu vou falar rapidamente, porque o Renato vai falar sobre isso. O peso, aparentemente, é um fator de risco para mulheres na pós-menopausa e não na pré-menopausa. Na pré-menopausa, o peso elevado leva a mais ciclos anovulatórios e, portanto, talvez fosse até um fator de proteção. Ninguém estudou isso a fundo. Aliás, nenhum desses estudos é um estudo muito cientificamente redondo. Eles são mais estudos caso-controles e de observação. Na pós-menopausa, a conversão periférica de androgênio em estrogênio seria um fator de risco. Então, essa paciente aparecendo no consultório de vocês não seria uma paciente de risco para câncer de mama, já a mãe dela, aqui no caso do John Travolta, seria uma paciente de mais risco para câncer de mama. Exercício físico. Alguns estudos demonstram que as mulheres que fazem exercício têm menos câncer de mama. Tem um viés muito grande. Geralmente, quem faz exercício é magro, portanto, tem menos risco de ter um peso elevado. Obviamente que sempre vão existir algumas exceções, e isso pode acontecer de pessoas que fazem exercício e têm um peso mais elevado. O álcool, aparentemente, isso daí foi estudado, obviamente, em populações mediterrâneas, que também têm outros fatores de risco. O álcool teria um aumento de 5 a 10% de risco para cada 10 gramas de álcool. Para vocês terem ideia, um cálice de vinho tem 14. Isso daí independe do status da menopausa, mas a maior parte dos estudos fala que o risco é maior em mulheres que têm esse hábito antes dos 30 anos, e, aparentemente, se o nível de folato está bom,
o risco não aumentaria. Então, recomendo para quem gosta de tomar o vinho constantemente que reponha o folato também, que isso daí teria um benefício, e não exagere nas doses, que isso daí também não é um cálice em lugar nenhum do mundo. A dieta, aparentemente, não tem nenhuma relação, a soja se interroga um benefício, mas isso daí também tem uma confusão com o hábito de vida de populações que se alimentam à base de soja, que são populações rurais japonesas, com paridade mais precoce, múltiplos filhos. Vitamina D está muito na moda. Aparentemente, existe um benefício em ratinhos de laboratório, mas como a gente não é rato, não podemos dizer que vale para o nosso paciente. E outra coisa, o Brasil tem bons níveis de vitamina D, porque temos bastante exposição a sol e uma alimentação rica nessa substância. Então, aparentemente, o benefício seria menor no Brasil do que em países do hemisfério norte. Rastreamento em pacientes de alto risco. Quando a gente fala em rastreamento... 1 minuto, vou levar 2, mas já estou acabando. Quando eu falo em rastreamento, qual é o conceito que eu tenho? Tudo que eu detecto num tamanho menor é melhor. Câncer, uma única célula leva mais ou menos 6 anos e meio para chegar a 1 milímetro, que é quando ele é detectado na mamografia, mais 1 ano e meio para 1 centímetro. O prognóstico aqui, tem algumas séries italianas hoje que mostram mulheres, mais ou menos 800 mulheres tratadas de câncer de mama até 2 centímetros, axila negativa, segmento de 8 anos, sobrevida livre de doença, cura, 98% num estudo italiano recente publicado esse ano. Ou seja, o prognóstico de tumores iniciais realmente é bom. Já um tumor de 4 centímetros, um prognóstico bem mais reduzido, algo em torno de 40%, 30%, dependendo da estatística. A grande questão que se faz é, isso está provado para tumores de mulheres com mais idade. Será que isso vale também para mulheres mais jovens? Será que a conta é a mesma? Interroga-se que nas mulheres mais jovens, o tumor geralmente é mais dependente de uma biologia agressiva. E o fato dele ser detectado mais jovem, ou em um tamanho menor ou maior, não teria tanta influência, e sim a resposta que essa doença teria ao tratamento clínico, ao tratamento cirúrgico e principalmente quimioterápico. Não sabemos isso, na prática tratamos essas mulheres como se fossem as mulheres mais jovens. Qual é o grande problema? Mulheres mais jovens têm mamas mais densas. Essa mama densa não estaria vendo esses 3 focos de carcinoma que são da mesma quase aparência na mamografia do que o parênquima mamário denso. Com a idade, a gente sabe que a mama fica mais lipossubstituída e menos densa, mas a gente está lidando com mulheres mais jovens, mamas mais densas. O que eu posso fazer para melhorar o meu rastreamento? Mamografia digital. A mesma mama, uma mamografia digital, convencional ou mamografia digital, você tem um aumento da sensibilidade. Grandes coisas de aumento, essa autora americana mostrou que você tem um ganho de 10% a 15%. 10% a 15% numa sensibilidade média de 40% a 50%. É um ganho absoluto de 5% a 8%. Já é válido. Outra coisa, ressonância magnética. Por que eu não vou falar de ultrassom? O Alexandre mostrou muito bem que o ultrassom tem um benefício na acurácia maior. Porque quando esse trabalho do ultrassom saiu, eu já tinha outros trabalhos que mostravam que a ressonância via ainda mais que o ultrassom e que a mamografia para mulheres de alto risco. Então, você tem vários estudos que mostraram que a sensibilidade média com o acréscimo da ressonância passa de 40% a 50% para algo em torno de 90%. Se tem uma boa indicação para ressonância, seria aquela paciente de alto risco com mama densa e que você precisa fazer um rastreamento mais precoce. Para finalizar, quais são as recomendações do rastreamento? Aquelas pacientes com radioterapia na puberdade, essas pacientes têm um risco elevadíssimo para câncer de mama. Até elas fazerem 25 anos é consenso que não se faz nada, mas orienta essa paciente a ter um cuidado maior do que a média com a mama. Apareceu um nódulo, procura um médico, porque isso pode sim ser um câncer de mama, mesmo em idades muito precoces. Mamografia e exame clínico a partir dos 25 anos, a periodicidade é interrogada, ninguém sabe muito bem isso, aparentemente a gente faz anualmente, e a gente geralmente associa a ressonância de mamas. Para fazer um exame a cada 6 meses, o que eu faço? Mamografia em janeiro, ressonância em julho, eu estou vendo essa paciente com um exame de imagem, um exame clínico a cada 6 meses. É algo que a gente faz empiricamente para evitar passar um câncer de intervalo. Pacientes com risco elevado são aquelas que têm um risco vitalício maior que 20%, ou uma franca história familiar na sua anamnese, ou mutação no BRCA, novamente antes dos 25 anos nada, maior que 25 anos em alguns lugares, maior que 30 em outros lugares. A gente faz mamografia e exame clínico semestral ou anual, geralmente eu faço aquela
aquela velha regra de intercalar a mamografia com ressonância. Qual seria a alternativa que eu tenho para isso, se eu não tenho ressonância, se eu não tenho teste genético, se eu não tenho teste de computador? 10 anos antes do evento, naquele familiar index, ou familiar que teve o câncer em idade mais precoce, eu começo o rastreamento com mamografia associado ao ultrassom. É tão bom quanto ressonância? Aparentemente não, mas isso eu não sei em números. Risco moderado, o grupo americano defende que o rastreamento comece aos 35 anos. São pacientes que... Esse é um grupo bastante controverso, isso daí não é consenso em lugar nenhum. Finalizando, eu gostaria de convidá-los para 2 eventos, que é o Congresso Brasileiro de Mastologia, em outubro, em Goiânia, e o Congresso Paulista de Mastologia, que vai ser aqui em São Paulo, no mês de novembro. Agradeço a todos, muito obrigado.